Fala galera do Café com One Piece, aqui quem fala é o PR, vamos para mais um jogo narrado. Estamos aqui na Cripta Arcana, já sabe né, Café com PC, 5% de desconto para vocês lá no site da Cripta Arcana. Quem vai estar jogando aqui? Lembrando, aqui, OP11, tá valendo starter, deck novo, vamos ver como que tá essa OP11, vamos ver esse meta. Quem vai estar jogando aqui no nosso lado esquerdo? O nosso amigo Paulo Emílio, jogando aqui de Snakeman, o deck a ser batido aí da nossa tier list, né? Se você não viu a live de tier list lá, a gente colocou esse deck do Snakeman como o God Tier, o melhor deck do formato. Esse deck tá muito forte, muito insano, é a consistência desse deck. Do nosso lado direito, temos aqui o Bug, o desafiante aí, a autor que veio dos starters, né? Esse deck surgiu com os starters, só a gente vai ter esse meta aqui desse Bug. A gente colocou lá como Tier 2, é um deck muito forte. Pra vocês que não conhecem as habilidades dos líderes aqui, vamos explicar rapidamente. O Bug com 5 dons, né? Você descarta uma carta, pode jogar um Cross Guild ali na mesa com qualquer custo, né? Então é a estratégia de você montar um board pra vir com seu Bug 10, que dá bota um deck em uma, e se tiver 4 cartas ali com 5 de custo ou mais, que seja Cross Guild, essas cartas não vão pra... esse Bug não volta pra baixo do deck, né? Então é um 10-12 ali que entra por 5 de custo, se você monta o seu board. Já o Snakeman, quando você chegar a 8 dons, você pode usar essa habilidade antes de começar o seu turno. Que seria o quê? Você olha a top 5, decide se ele vai ficar no... Pega uma carta que seja Chapéu de Palha, que é praticamente o Searcher ali, né? Essa carta vai pra sua mão, você decide se essas cartas que você olhou vai ficar no topo ou vai pra baixo. E aí, você inicia o seu turno, compra uma, né? Então você compra 2 por turno, tem a possibilidade de setar o topo, tem muita jogada aqui. O Edu veio aqui já com Galdino, já fazendo um Searcher, né? Pegando aqui o nosso... qualquer coisa que seja Cross Guild, né? Ele não pode pegar ele mesmo, acho que o Edu tá até vendo ali, né? Foi a primeira semana aqui, né, do Starter, né? Então tava todo mundo aprendendo a jogar com os decks aqui, não sabia as forças ainda desses decks. Vem aqui uma Álvida para a mão do Edu. E passa o turno para o Paulo Emílio, que vai agora para 2 dons. O Paulo Emílio tá na par. Ele acha que prefere ir na par para chegar a 8 dons antes. Porém, eu acho que esse Luffy joga melhor na ímpar, né? Vamos lá, 3 dons aqui. E o Bug também joga melhor na ímpar. Então, acho que... acho que o Edu ganhou o dado, né? Pra ter ido na ímpar aqui. E lembrando que esse mês tem sorteio aqui no Café com One Piece. Se você é membro apoiador do canal, você tá participando do nosso concurso de sorte, tá valendo o deck da Yamato. Então... fica de olho aí. Vem aqui 6 na beira do Paulo Emílio, que já usa um K-Counter. Tem só 3 vidas esse Luffy aí. Vem mais um... nossa, vai usar 2 Searcher aqui, né? Então primeiro ele vai olhar 4. Vai decidir uma. Pega um Bug 10. Vai tudo pro fundo. Agora ele vai olhar mais 4. E... tá decidindo o que vai pegar. Então com o Galdino veio o Bug 10. E com o Cross Guild, que também tem basicamente a mesma coisa do Galdino, né? Vamos ver o que vai achar aqui, né? Lembrando, né? Se você gosta do nosso conteúdo, pegou um Crocodile, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo aqui para algum amigo que tava pensando em jogar de Bug ou jogar de Snakeman. Olha aqui como que tá o gameplay. Já vem pagando 4 aqui, né? Entra um bom Clay ali, já rampando um dom, batendo 7 na vida. O Edu toma esse dano aqui. Agora sim para 5 dons. Provavelmente já vai começar a usar a habilidade do seu líder aqui, né? Vamos ver. Ele já pode descartar uma carta da sua mão, né? Descartando a carta da mão. Ele vai poder jogar uma carta que seja Cross Guild na mesa. Aí tem o Croco Mihawk. Enfim, tem várias opções aqui. Vamos ver qual que vai ser a jogada aqui do Edu. Será que o Bug consegue segurar o Snakeman, que é o deck forte aí? Vai usar a habilidade do líder. Descarta ali um Mihawk para entrar um Crocodile em campo. E o Crocodile joga a vida, que vai comprar 1, 2, 3. E vai descartar ali 2, né, da mão, né? Eu acho que o Edu ele não tinha o Croco Mihawk, né? O Croco Mihawk é melhor nesse combo, porque ele compraria 2, cartaria 1 e compraria 3, cartaria 2. E deixaria o seu campo ali imune, né? Algum tipo de remoção ali. Eu não sei o que ele poderia vir aqui. Olha, Emílio, tá indo agora pra 8 dons já? 8 dons já. Então no próximo turno a habilidade do Luffy começa a entrar pra valer? Não, tá com 7 ainda, né? No próximo turno ele vai pra 9 e aí já vai começar, né?
Vem aqui 7 na vida com o Bon Clay copiando, né, a habilidade ali do Crocodile. Vem mais 7 na vida. Agora sim, defendido pelo Edu. E agora vai vir um Red Hawk mandando pra baixo aquele Crocodile. Então atrasando aqui o turno do Edu, né? Por isso que eu falo que se viesse um Crocomihawk, essa jogada seria barrada, né? Por causa que o Crocomihawk defenderia esse tipo de jogada. Então, seria muito... Por isso que é muito forte esse Crocomihawk, né? E o Edu não conseguiu achar. Conseguiu achar agora, né? E ele vai provavelmente jogar em campo já, né? Ele pode bater um 6 ali com o seu bug, né? Inclusive, como veio um 2 em 1 lá, se o Paulo Emílio quisesse defender o seu board, não seria ruim, né? Vem aqui pagando 5, né? Descartando uma. Crocomihawk, compra 2, descarta uma. Descarta ali um Cabbage. E vai jogar em campo ali. Será que tem mais uma Álvida? Vai ter que tirar uma das cartas, né? Veio 6 em campo agora. Tira um lá, jogou um Moji. Um Moji que ainda não tem blocker, né? Porque tem que ter 2 cartas de custo 7 em campo, né? E vem 6 na vida, né? Que o Paulo Emílio vai usar aqui um Zorojuro para defender. E agora 8 dons, ele não usou habilidade? Ou não tinha ainda? Não tinha ainda, né? Tava com 7, foi pra 9, né? Foi pra 9. Paga 8, vem o seu Katakuri ali, né? Com uma carta fortíssima aqui. Que veio pra jogar no Katakuri roxo, mas tá jogando nos Luffys, né? Que os Luffys só são melhores. E agora tem um blocker de 8 ali que bate e desvira, né? Muito forte isso daí, né? Vem aqui pagando já 4. O Edu, né? Joga ali uma Álvida, compra 3, descarta 2. Vai descartar um bug. Deve estar os outros bugs na mão, né? Não é possível. E agora, com a habilidade do líder, né? Vai descartar uma e provavelmente jogar o bug da bottom deck ali no... Descarta um Crocodile e bug. Como ele tem agora cartas com mais... Várias cartas com custo alto ali, né? Com mais de 5, né? Tem 1, 2, 3, 4. Entrou o bug, tudo ganhou 1 de custo ali, né? Porque agora ele tem 2 cartas com superior a 5 de custo. O bug fica na mesa. E aquele... Moji ganha blocker também, né? Então, interessantíssimo aqui esse bug na mesa aí. Um ataque de 12 mil, né? Que tirou a jogada do Paulo Emílio aqui. Que já usou a habilidade do seu líder, né? Que foi olhar ali o top 5 e decidir se vai ficar ali no topo ou não. Compra uma carta, né? Que seja chapéu de palha. Compra mais uma carta do seu turno. Tem ainda, agora... Deixa eu ver o que ele... Nossa, tá bem brincado aqui o Paulo Emiliano. Tá sem muito Zorojuro na mão, muita coisa ali. Tá com uma mão interessante pra você se iniciar, mas agora seria interessante ele já jogar o Sanji Linlin, né? Seria a jogada forte aqui, né? Mas vai vir um Katakuri, só passar o turno, né? Deixar um donzinho up ali e torcer pra não tomar um novo bug, né? Porque vai começar a machucar esses ataques de 12, né? Porque se o Edu jogar agora mais um bug, né? Vai gastar 5, vai descartar uma ali, um Crocomihawk. Se ele jogar mais um bug, joga mais um bug, joga pra baixo aquilo ali e ele pode distribuir 6 aqui, vários 6 na vida ali do Paulo Emílio, tirando muitas cartas da mão. Ele pode vir em 6, 6, 6, 8 e 12, né? Então, 6 ali na vida, mais um 2K counter vai embora, mais um 6 na vida. Vai vir um 9 e mais um 2K counter vai embora. Agora provavelmente vai vir um 9 e depois um 12, né? Um 9 na vida, Gangan Giant, né? Volta 2 dons, descarta uma, compra 2, foi pra 10 e agora 12 vida. Provavelmente o Paulo Emílio vai tomar esse dano, né? E o campo aqui do Edu tá gigantesco, né? Com 2 personagens que batem 12. E mesmo o Paulo Emílio dando 2 drops por turno, né? Ele pode agora, usando a habilidade do líder, comprar uma carta que seja chapéu de palha e organizar o topo ou uma das cartas pra baixo do deck, né? Tá pensando ali o que ele vai fazer. Tem somente 4 cartas na mão, né? E no próximo turno ele tem que segurar 2 ataques de 12 aí, né? E talvez mais um bug pode vir, né? Acha ali um Frank, que é um 2K counter. Então interessante. Deixa as cartas no topo. Inicia o seu turno. E vai comprar mais uma carta do turno agora, né? Pra você ver quão forte e quão consistente esse deck do Luffy, né?
Mas o bug tá vindo aqui, né, pra segurar. Você pode ver aqui que o bug não é brincadeira e tá segurando. Não é palhaçada esse bug aqui não, galera. Tá muito forte esse deck. Foi falado aqui na nossa live que esse bug ia tá forte. E, realmente, né, tá complicado. Se o melhor deck do formato tá tendo dificuldade de ganhar do nosso bug aqui, tá difícil. Bem, 7, acho que na vida aqui do Edu, que toma esse dano. Agora, 4 dons, 5 dons, né? Vem uma Nami em campo, né? Que você compra 3 ali e escolhe se as cartas vão pro topo ou pro fundo do baralho, né? Então o Paulo Emílio faz uma reciclada na sua mão ali, deixa 4 dons ups e passa o turno, né? Tem uma mão interessante, mas agora tem muitos ataques aqui pro lado do Edu, né, que vai bater várias vezes 6 aqui, né, mesma jogada novamente, 6, 6, 6, já foi aqui mais um, agora vai vir 8. E agora o Gangan Giant, não, vem aqui o Gear Second, que defende mais 3.000, né, vai pra 9, e é um líder de 6, então é facilmente defendido, vai vir 8, talvez, não, 12.000 na vida, toma esse dano, o Paulo Emílio, sobra pra trás ali, 1, 2, eu ia contar, mas aí juntou tudo, mas tem 7 dons pra trás. Se ele bater 19, é difícil, né? Vai bater 12 primeiro, tem um blocker, obviamente, né? Tinha um blocker, não adianta bater 19, e agora vai bater o resto ali na vida, né? Que é o que dá pra fazer. E agora o Paulo Emílio vai ter que usar seu Gangan Giant, vai descartar a lininha ali, compra 2, foi pra 10. Um 2K counter, um 1K counter e defende ali, né? Veio mais 12 na vida, né? Então foi 12, 12, 2 danos gigantescos. Habilidade do líder. Compra ali um Sanji. Um 2K counter e aqui a gente... Vamos ver o que o Paulo Emílio pode fazer aqui de jogada, né? Com 2 bugs na mesa, um Crocodile que não deixa nada ser removido. Vai vir 7 na vida e talvez um Rush. Defendeu aqui e... concede aqui. O bug não é palhaçada não, galera. Você viu, ganhou aqui do melhor deck do formato, né? Muito complicado jogar contra bug. Você viu que ele tem armas ali pra jogar contra esse deck. Dá bottom deck ali, então é bem chato o removal dele. Você não consegue remover nada da mesa por causa do Crocomihawk. Então a gente pode já ver aqui a força desse deck, né? Se você gostou desse vídeo, manda lá pro seu amigo que tá jogando de bug e fala, olha aqui, esse deck tá fortíssimo. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito para receber mais conteúdos como esse. E valeu, até a próxima.